lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure os cinemas autorizados ou plataformas oficiais de streaming quando disponível. Em abril de 2026, a A24 lançou o drama e colocou nas telas dois dos atores mais fascinantes de sua geração dividindo a mesma história pela primeira vez, Zendaya e Robert Pattinson. Quando essa combinação foi anunciada, o mundo inteiro prestou atenção. E com razão. Com orçamento de 28 milhões e quase 50 milhões arrecadados mundialmente em 2 semanas, o filme provou que estrelas ainda importam e que a A24 continua sendo o estúdio mais corajoso de Hollywood. Mas o drama não é o filme que parece ser nos primeiros 25 minutos. E isso é exatamente o que torna ele tão fascinante e tão perturbador ao mesmo tempo. Christopher Borgli, o diretor norueguês genial por trás de O Homem dos Sonhos com Nicolas Cage, construiu uma armadilha cinematográfica perfeita. Você entra achando que vai assistir uma comédia romântica sofisticada sobre um casal apaixonado se preparando para o casamento. Então o tapete é puxado de debaixo dos seus pés e você percebe que estava assistindo algo completamente diferente desde o início. Robert Pattinson como Charlie é mais uma prova de que estamos vivendo o melhor momento da carreira de um ator que a geração Crepúsculo nunca levou suficientemente a sério. Desde Batman, desde O Farol, desde Tenet, Pattinson vem construindo um dos portfólios mais impressionantes do cinema contemporâneo. Aqui ele interpreta um homem meticuloso e aparentemente seguro que vê sua visão de mundo desabar completamente em questão de dias. A forma como ele transita entre o charme leve do início e a paranoia crescente do segundo ato é simplesmente magistral. Zendaya como Emma é o coração partido e o mistério central do filme ao mesmo tempo. Ela tem a tarefa impossível de fazer o espectador amá-la completamente antes de revelar algo que vai dividir a plateia ao meio. E ela consegue. A sequência em que Emma revela seu segredo para Charlie durante um jantar com amigos é uma das cenas mais desconfortáveis e inesquecíveis do cinema de 2026? Não pelo que é dito, mas pela forma como Zendaya carrega o peso do que está prestes a acontecer em cada microexpressão antes das palavras saírem. Ari Aster, produzindo através do seu estúdio Square Peg, explica muito sobre o tom do filme. O homem por trás de Midsommar e Hereditário sabe exatamente como criar tensão a partir de situações aparentemente normais. O drama não tem monstros nem violência gráfica, mas cria um desconforto crescente que vai ficando quase insuportável. Borgli e Aster parecem ter encontrado uma linguagem comum que usa a estética limpa e sofisticada de um casamento de elite como pano de fundo para um desmoronamento moral. Genuinamente perturbador. Alana In e Mamoudou Ati como casal amigo dos protagonistas são as molas secretas do filme. As cenas dos quatro juntos funcionam como um espelho que amplifica tudo o que está errado no relacionamento central. A In em particular tem um momento no terceiro ato que rouba completamente a cena de uma forma que ninguém no cinema esperava. O elenco de apoio da A24 raramente decepciona e aqui não é exceção. A fotografia de Arseniy Khachaturian cria um mundo visual de Boston e Cambridge que parece simultaneamente real e ligeiramente deslocado da realidade. Exatamente como a psicologia dos personagens. As locações reais no bairro de Back Bay, na Tati Bakery onde os dois se conhecem e nos salões do Turner Hill Golf Club onde o casamento seria realizado criam uma autenticidade de lugar que âncora a narrativa em algo palpável mesmo quando a história deriva para território mais sombrio. O que Borgli está discutindo no fundo de tudo não é apenas sobre esse casal específico. É sobre a cultura americana de julgamento moral online, sobre a diferença entre o que uma pessoa fez e quem essa pessoa é, sobre até onde você conhece realmente alguém que ama. São questões que qualquer pessoa que já teve um relacionamento sério vai reconhecer imediatamente. E essa universalidade é o que eleva o drama acima de um simples thriller de relacionamento para algo com substância real. O mais fascinante de tudo é que o drama é apenas o começo. Zendaya e Pattinson se encontrarão novamente na tela em julho em The Odyssey de Christopher Nolan e em dezembro em Duna Parte 3. 3 filmes juntos em um único ano. A última vez que uma dupla dominou o calendário cinematográfico desta forma foi DiCaprio e Pitt em Era Uma Vez em Hollywood. A diferença é que Zendaya e Pattinson estão apenas começando. E esse primeiro encontro deles é um cartão de visitas que promete muito do que ainda está por vir. O drama não é para todo público. É desconfortável por design, ambíguo por escolha e recusa categoricamente entregar as respostas fáceis que a maioria dos filmes de relacionamento oferecem. Mas para quem está disposto a sentar com o desconforto e deixar o filme fazer suas perguntas sem apressar as respostas.
É uma experiência cinematográfica que vai ficar na cabeça por muito tempo depois que as luzes do cinema acenderem. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure os cinemas autorizados ou plataformas oficiais de streaming quando disponível. Em abril de 2026, a A24 lançou o drama e colocou nas telas dois dos atores mais fascinantes de sua geração dividindo a mesma história pela primeira vez, Zendaya e Robert Pattinson. Quando essa combinação foi anunciada, o mundo inteiro prestou atenção. E com razão. Com orçamento de 28 milhões e quase 50 milhões arrecadados mundialmente em 2 semanas, o filme provou que estrelas ainda importam e que a A24 continua sendo o estúdio mais corajoso de Hollywood. Mas o drama não é o filme que parece ser nos primeiros 25 minutos. E isso é exatamente o que torna ele tão fascinante e tão perturbador ao mesmo tempo. Christopher Borgli, o diretor norueguês genial por trás de O Homem dos Sonhos com Nicolas Cage, construiu uma armadilha cinematográfica perfeita. Você entra achando que vai assistir uma comédia romântica sofisticada sobre um casal apaixonado se preparando para o casamento. Então o tapete é puxado de debaixo dos seus pés e você percebe que estava assistindo algo completamente diferente desde o início. Robert Pattinson como Charlie é mais uma prova de que estamos vivendo o melhor momento da carreira de um ator que a geração Crepúsculo nunca levou suficientemente a sério. Desde Batman, desde O Farol, desde Tenet, Pattinson vem construindo um dos portfólios mais impressionantes do cinema contemporâneo. Aqui ele interpreta um homem meticuloso e aparentemente seguro que vê sua visão de mundo desabar completamente em questão de dias. A forma como ele transita entre o charme leve do início e a paranoia crescente do segundo ato é simplesmente magistral. Zendaya como Emma é o coração partido e o mistério central do filme ao mesmo tempo. Ela tem a tarefa impossível de fazer o espectador amá-la completamente antes de revelar algo que vai dividir a plateia ao meio. E ela consegue. A sequência em que Emma revela seu segredo para Charlie durante um jantar com amigos é uma das cenas mais desconfortáveis e inesquecíveis do cinema de 2026? Não pelo que é dito, mas pela forma como Zendaya carrega o peso do que está prestes a acontecer em cada microexpressão antes das palavras saírem. Ari Aster, produzindo através do seu estúdio Square Peg, explica muito sobre o tom do filme. O homem por trás de Midsommar e Hereditário sabe exatamente como criar tensão a partir de situações aparentemente normais. O drama não tem monstros nem violência gráfica, mas cria um desconforto crescente que vai ficando quase insuportável. Borgli e Aster parecem ter encontrado uma linguagem comum que usa a estética limpa e sofisticada de um casamento de elite como pano de fundo para um desmoronamento moral. Genuinamente perturbador. Alana Haim e Mamoudou Ati como casal amigo dos protagonistas são as molas secretas do filme. As cenas dos quatro juntos funcionam como um espelho que amplifica tudo o que está errado no relacionamento central. Haim em particular tem um momento no terceiro ato que rouba completamente a cena de uma forma que ninguém no cinema esperava. O elenco de apoio da A24 raramente decepciona e aqui não é exceção. A fotografia de Arsenic Khachaturian cria um mundo visual de Boston e Cambridge que parece simultaneamente real e ligeiramente deslocado da realidade. Exatamente como a psicologia dos personagens. As locações reais no bairro de Back Bay, na Tati Bakery onde os dois se conhecem e nos salões do Turner Hill Golf Club onde o casamento seria realizado criam uma autenticidade de lugar que âncora a narrativa em algo palpável mesmo quando a história deriva para território mais sombrio. O que Borgli está discutindo no fundo de tudo não é apenas sobre esse casal específico. É sobre a cultura americana de julgamento moral online, sobre a diferença entre o que uma pessoa fez e quem essa pessoa é. Sobre até onde você conhece realmente alguém que ama. São questões que qualquer pessoa que já teve um relacionamento sério vai reconhecer imediatamente. E essa universalidade é o que eleva o drama acima de um simples thriller de relacionamento para algo com substância real. O mais fascinante de tudo é que o drama é apenas o começo. Zendaya e Pattinson se encontrarão novamente na tela em julho em The Odyssey de Christopher Nolan e em dezembro em Duna Parte 3. 3 filmes juntos em um único ano. A última vez que uma dupla dominou o calendário cinematográfico desta forma foi DiCaprio e Pitt em Era Uma Vez em Hollywood. A diferença é que Zendaya e Pattinson estão apenas começando. E esse primeiro encontro deles é um cartão de visitas que promete muito do que ainda está por vir. O drama não é para todo público. É desconfortável por design, ambíguo por escolha e recusa categoricamente entregar as respostas fáceis que a maioria dos filmes de relacionamento oferecem.
mas para quem está disposto a sentar com o desconforto e deixar o filme fazer suas perguntas sem apressar as respostas. É uma experiência cinematográfica que vai ficar na cabeça por muito tempo depois que as luzes do cinema acenderem. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure os cinemas autorizados ou plataformas oficiais de streaming quando disponível. Em abril de 2026, a A24 lançou o drama e colocou nas telas dois dos atores mais fascinantes de sua geração dividindo a mesma história pela primeira vez, Zendaya e Robert Pattinson. Quando essa combinação foi anunciada, o mundo inteiro prestou atenção. E com razão. Com orçamento de 28 milhões e quase 50 milhões arrecadados mundialmente em 2 semanas, o filme provou que estrelas ainda importam e que a A24 continua sendo o estúdio mais corajoso de Hollywood. Mas o drama não é o filme que parece ser nos primeiros 25 minutos. E isso é exatamente o que torna ele tão fascinante e tão perturbador ao mesmo tempo. Christopher Borgli, o diretor norueguês genial por trás de O Homem dos Sonhos com Nicolas Cage, construiu uma armadilha cinematográfica perfeita. Você entra achando que vai assistir uma comédia romântica sofisticada sobre um casal apaixonado se preparando para o casamento. Então o tapete é puxado de debaixo dos seus pés e você percebe que estava assistindo algo completamente diferente desde o início. Robert Pattinson como Charlie é mais uma prova de que estamos vivendo o melhor momento da carreira de um ator que a geração Crepúsculo nunca levou suficientemente a sério. Desde Batman, desde O Farol, desde Tenet, Pattinson vem construindo um dos portfólios mais impressionantes do cinema contemporâneo. Aqui ele interpreta um homem meticuloso e aparentemente seguro que vê sua visão de mundo desabar completamente em questão de dias. A forma como ele transita entre o charme leve do início e a paranoia crescente do segundo ato é simplesmente magistral. Zendaya como Emma é o coração partido e o mistério central do filme ao mesmo tempo. Ela tem a tarefa impossível de fazer o espectador amá-la completamente antes de revelar algo que vai dividir a plateia ao meio. E ela consegue. A sequência em que Emma revela seu segredo para Charlie durante um jantar com amigos é uma das cenas mais desconfortáveis e inesquecíveis do cinema de 2026? Não pelo que é dito, mas pela forma como Zendaya carrega o peso do que está prestes a acontecer em cada microexpressão antes das palavras saírem. Ari Aster, produzindo através do seu estúdio Square Peg, explica muito sobre o tom do filme. O homem por trás de Midsommar e Hereditário sabe exatamente como criar tensão a partir de situações aparentemente normais. O drama não tem monstros nem violência gráfica, mas cria um desconforto crescente que vai ficando quase insuportável. Borgli e Aster parecem ter encontrado uma linguagem comum que usa a estética limpa e sofisticada de um casamento de elite como pano de fundo para um desmoronamento moral. Genuinamente perturbador. Alana In e Mamoudou Ati como casal amigo dos protagonistas são as molas secretas do filme. As cenas dos quatro juntos funcionam como um espelho que amplifica tudo o que está errado no relacionamento central. A In em particular tem um momento no terceiro ato que rouba completamente a cena de uma forma que ninguém no cinema esperava. O elenco de apoio da A24 raramente decepciona e aqui não é exceção. A fotografia de Arseniy Khachaturian cria um mundo visual de Boston e Cambridge que parece simultaneamente real e ligeiramente deslocado da realidade. Exatamente como a psicologia dos personagens. As locações reais no bairro de Back Bay, na Tati Bakery onde os dois se conhecem e nos salões do Turner Hill Golf Club onde o casamento seria realizado criam uma autenticidade de lugar que âncora a narrativa em algo palpável mesmo quando a história deriva para território mais sombrio. O que Borgli está discutindo no fundo de tudo não é apenas sobre esse casal específico. É sobre a cultura americana de julgamento moral online, sobre a diferença entre o que uma pessoa fez e quem essa pessoa é, sobre até onde você conhece realmente alguém que ama. São questões que qualquer pessoa que já teve um relacionamento sério vai reconhecer imediatamente. E essa universalidade é o que eleva o drama acima de um simples thriller de relacionamento para algo com substância real. O mais fascinante de tudo é que o drama é apenas o começo. Zendaya e Pattinson se encontrarão novamente na tela em julho em The Odyssey de Christopher Nolan e em dezembro em Duna Parte 3. 3 filmes juntos em um único ano. A última vez que uma dupla dominou o calendário cinematográfico desta forma foi DiCaprio e Pitt em Era Uma Vez em Hollywood. A diferença é que Zendaya e Pattinson estão apenas começando. E esse primeiro encontro deles é um cartão de visitas que promete muito do que ainda está por vir. O drama não é para todo público.
É desconfortável por design, ambíguo por escolha e recusa categoricamente entregar as respostas fáceis que a maioria dos filmes de relacionamento oferecem. Mas para quem está disposto a sentar com o desconforto e deixar o filme fazer suas perguntas sem apressar as respostas, é uma experiência cinematográfica que vai ficar na cabeça por muito tempo depois que as luzes do cinema acenderem. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure os cinemas autorizados ou plataformas oficiais de streaming quando disponível. Em abril de 2026, a A24 lançou o drama e colocou nas telas dois dos atores mais fascinantes de sua geração dividindo a mesma história pela primeira vez, Zendaya e Robert Pattinson. Quando essa combinação foi anunciada, o mundo inteiro prestou atenção. E com razão. Com orçamento de 28 milhões e quase 50 milhões arrecadados mundialmente em 2 semanas, o filme provou que estrelas ainda importam e que a A24 continua sendo o estúdio mais corajoso de Hollywood. Mas o drama não é o filme que parece ser nos primeiros 25 minutos. E isso é exatamente o que torna ele tão fascinante e tão perturbador ao mesmo tempo. Christopher Borgli, o diretor norueguês genial por trás de O Homem dos Sonhos com Nicolas Cage, construiu uma armadilha cinematográfica perfeita. Você entra achando que vai assistir uma comédia romântica sofisticada sobre um casal apaixonado se preparando para o casamento. Então o tapete é puxado de debaixo dos seus pés e você percebe que estava assistindo algo completamente diferente desde o início. Robert Pattinson como Charlie é mais uma prova de que estamos vivendo o melhor momento da carreira de um ator que a geração Crepúsculo nunca levou suficientemente a sério. Desde Batman, desde O Farol, desde Tenet, Pattinson vem construindo um dos portfólios mais impressionantes do cinema contemporâneo. Aqui ele interpreta um homem meticuloso e aparentemente seguro que vê sua visão de mundo desabar completamente em questão de dias. A forma como ele transita entre o charme leve do início e a paranoia crescente do segundo ato é simplesmente magistral. Zendaya como Emma é o coração partido e o mistério central do filme ao mesmo tempo. Ela tem a tarefa impossível de fazer o espectador amá-la completamente antes de revelar algo que vai dividir a plateia ao meio. E ela consegue. A sequência em que Emma revela seu segredo para Charlie durante um jantar com amigos é uma das cenas mais desconfortáveis e inesquecíveis do cinema de 2026? Não pelo que é dito, mas pela forma como Zendaya carrega o peso do que está prestes a acontecer em cada microexpressão antes das palavras saírem. Ari Aster, produzindo através do seu estúdio Square Peg, explica muito sobre o tom do filme. O homem por trás de Midsommar e Hereditário sabe exatamente como criar tensão a partir de situações aparentemente normais. O drama não tem monstros nem violência gráfica, mas cria um desconforto crescente que vai ficando quase insuportável. Borgli e Aster parecem ter encontrado uma linguagem comum que usa a estética limpa e sofisticada de um casamento de elite como pano de fundo para um desmoronamento moral genuinamente perturbador. Alana Haim e Mamoudou Ati como casal amigo dos protagonistas são as molas secretas do filme. As cenas dos quatro juntos funcionam como um espelho que amplifica tudo o que está errado no relacionamento central. Haim em particular tem um momento no terceiro ato que rouba completamente a cena de uma forma que ninguém no cinema esperava. O elenco de apoio da A24 raramente decepciona e aqui não é exceção. A fotografia de Arsenic Khachaturian cria um mundo visual de Boston e Cambridge que parece simultaneamente real e ligeiramente deslocado da realidade. Exatamente como a psicologia dos personagens. As locações reais no bairro de Back Bay, na Tati Bakery onde os dois se conhecem e nos salões do Turner Hill Golf Club onde o casamento seria realizado criam uma autenticidade de lugar que âncora a narrativa em algo palpável mesmo quando a história deriva para território mais sombrio. O que Borgli está discutindo no fundo de tudo não é apenas sobre esse casal específico. É sobre a cultura americana de julgamento moral online, sobre a diferença entre o que uma pessoa fez e quem essa pessoa é, sobre até onde você conhece realmente alguém que ama. São questões que qualquer pessoa que já teve um relacionamento sério vai reconhecer imediatamente. E essa universalidade é o que eleva o drama acima de um simples thriller de relacionamento para algo com substância real. O mais fascinante de tudo é que o drama é apenas o começo. Zendaya e Pattinson se encontrarão novamente na tela em julho em The Odyssey de Christopher Nolan e em dezembro em Duna Parte 3. 3 filmes juntos em um único ano. A última vez que uma dupla dominou o calendário cinematográfico desta forma foi DiCaprio e Pitt em Era Uma Vez em Hollywood. A diferença é que Zendaya e Pattinson estão apenas começando.
E esse primeiro encontro deles é um cartão de visitas que promete muito do que ainda está por vir. O drama não é para todo público. É desconfortável por design, ambíguo por escolha e recusa categoricamente entregar as respostas fáceis que a maioria dos filmes de relacionamento oferecem. Mas para quem está disposto a sentar com o desconforto e deixar o filme fazer suas perguntas sem apressar as respostas. É uma experiência cinematográfica que vai ficar na cabeça por muito tempo depois que as luzes do cinema acenderem. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure os cinemas autorizados ou plataformas oficiais de streaming quando disponível. Em abril de 2026, a A24 lançou o drama e colocou nas telas dois dos atores mais fascinantes de sua geração dividindo a mesma história pela primeira vez, Zendaya e Robert Pattinson. Quando essa combinação foi anunciada, o mundo inteiro prestou atenção. E com razão. Com orçamento de 28 milhões e quase 50 milhões arrecadados mundialmente em 2 semanas, o filme provou que estrelas ainda importam e que a A24 continua sendo o estúdio mais corajoso de Hollywood. Mas o drama não é o filme que parece ser nos primeiros 25 minutos. E isso é exatamente o que torna ele tão fascinante e tão perturbador ao mesmo tempo. Christopher Borgli, o diretor norueguês genial por trás de O Homem dos Sonhos com Nicolas Cage, construiu uma armadilha cinematográfica perfeita. Você entra achando que vai assistir uma comédia romântica sofisticada sobre um casal apaixonado se preparando para o casamento. Então o tapete é puxado de debaixo dos seus pés e você percebe que estava assistindo algo completamente diferente desde o início. Robert Pattinson como Charlie é mais uma prova de que estamos vivendo o melhor momento da carreira de um ator que a geração Crepúsculo nunca levou suficientemente a sério. Desde Batman, desde O Farol, desde Tenet, Pattinson vem construindo um dos portfólios mais impressionantes do cinema contemporâneo. Aqui ele interpreta um homem meticuloso e aparentemente seguro que vê sua visão de mundo desabar completamente em questão de dias. A forma como ele transita entre o charme leve do início e a paranoia crescente do segundo ato é simplesmente magistral. Zendaya como Emma é o coração partido e o mistério central do filme ao mesmo tempo. Ela tem a tarefa impossível de fazer o espectador amá-la completamente antes de revelar algo que vai dividir a plateia ao meio. E ela consegue. A sequência em que Emma revela seu segredo para Charlie durante um jantar com amigos é uma das cenas mais desconfortáveis e inesquecíveis do cinema de 2026? Não pelo que é dito, mas pela forma como Zendaya carrega o peso do que está prestes a acontecer em cada microexpressão antes das palavras saírem. Ari Aster, produzindo através do seu estúdio Square Peg, explica muito sobre o tom do filme. O homem por trás de Midsommar e Hereditário sabe exatamente como criar tensão a partir de situações aparentemente normais. O drama não tem monstros nem violência gráfica, mas cria um desconforto crescente que vai ficando quase insuportável. Borgli e Aster parecem ter encontrado uma linguagem comum que usa a estética limpa e sofisticada de um casamento de elite como pano de fundo para um desmoronamento moral, genuinamente perturbador. Alana Haim e Mamoudou Ati como casal amigo dos protagonistas são as molas secretas do filme. As cenas dos quatro juntos funcionam como um espelho que amplifica tudo o que está errado no relacionamento central. Haim em particular tem um momento no terceiro ato que rouba completamente a cena de uma forma que ninguém no cinema esperava. O elenco de apoio da A24 raramente decepciona e aqui não é exceção. A fotografia de Arseniy Khachaturian cria um mundo visual de Boston e Cambridge que parece simultaneamente real e ligeiramente deslocado da realidade. Exatamente como a psicologia dos personagens. As locações reais no bairro de Back Bay, na Tati Bakery onde os dois se conhecem e nos salões do Turner Hill Golf Club onde o casamento seria realizado criam uma autenticidade de lugar que âncora a narrativa em algo palpável mesmo quando a história deriva para território mais sombrio. O que Borgli está discutindo no fundo de tudo não é apenas sobre esse casal específico. É sobre a cultura americana de julgamento moral online, sobre a diferença entre o que uma pessoa fez e quem essa pessoa é. Sobre até onde você conhece realmente alguém que ama. São questões que qualquer pessoa que já teve um relacionamento sério vai reconhecer imediatamente. E essa universalidade é o que eleva o drama acima de um simples thriller de relacionamento para algo com substância real. O mais fascinante de tudo é que o drama é apenas o começo. Zendaya e Pattinson se encontrarão novamente na tela em julho em The Odyssey de Christopher Nolan e em dezembro em Duna Parte 3. 3 filmes juntos em um único ano.
A última vez que uma dupla dominou o calendário cinematográfico desta forma foi DiCaprio e Pitt em Era Uma Vez em Hollywood. A diferença é que Zendaya e Pattinson estão apenas começando. E esse primeiro encontro deles é um cartão de visitas que promete muito do que ainda está por vir. O drama não é para todo público. É desconfortável por design, ambíguo por escolha e recusa categoricamente entregar as respostas fáceis que a maioria dos filmes de relacionamento oferecem. Mas para quem está disposto a sentar com o desconforto e deixar o filme fazer suas perguntas sem apressar as respostas. É uma experiência cinematográfica que vai ficar na cabeça por muito tempo depois que as luzes do cinema acenderem. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure os cinemas autorizados ou plataformas oficiais de streaming quando disponível. Em abril de 2026, a A24 lançou o drama e colocou nas telas dois dos atores mais fascinantes de sua geração dividindo a mesma história pela primeira vez, Zendaya e Robert Pattinson. Quando essa combinação foi anunciada, o mundo inteiro prestou atenção. E com razão. Com orçamento de 28 milhões e quase 50 milhões arrecadados mundialmente em 2 semanas, o filme provou que estrelas ainda importam e que a A24 continua sendo o estúdio mais corajoso de Hollywood. Mas o drama não é o filme que parece ser nos primeiros 25 minutos. E isso é exatamente o que torna ele tão fascinante e tão perturbador ao mesmo tempo. Christopher Borgli, o diretor norueguês genial por trás de O Homem dos Sonhos com Nicolas Cage, construiu uma armadilha cinematográfica perfeita. Você entra achando que vai assistir uma comédia romântica sofisticada sobre um casal apaixonado se preparando para o casamento. Então o tapete é puxado de debaixo dos seus pés e você percebe que estava assistindo algo completamente diferente desde o início. Robert Pattinson como Charlie é mais uma prova de que estamos vivendo o melhor momento da carreira de um ator que a geração Crepúsculo nunca levou suficientemente a sério. Desde Batman, desde O Farol, desde Tenet, Pattinson vem construindo um dos portfólios mais impressionantes do cinema contemporâneo. Aqui ele interpreta um homem meticuloso e aparentemente seguro que vê sua visão de mundo desabar completamente em questão de dias. A forma como ele transita entre o charme leve do início e a paranoia crescente do segundo ato é simplesmente magistral. Zendaya como Emma é o coração partido e o mistério central do filme ao mesmo tempo. Ela tem a tarefa impossível de fazer o espectador amá-la completamente antes de revelar algo que vai dividir a plateia ao meio. E ela consegue. A sequência em que Emma revela seu segredo para Charlie durante um jantar com amigos é uma das cenas mais desconfortáveis e inesquecíveis do cinema de 2026? Não pelo que é dito, mas pela forma como Zendaya carrega o peso do que está prestes a acontecer em cada microexpressão antes das palavras saírem. Ari Aster, produzindo através do seu estúdio Square Peg, explica muito sobre o tom do filme. O homem por trás de Midsommar e Hereditário sabe exatamente como criar tensão a partir de situações aparentemente normais. O drama não tem monstros nem violência gráfica, mas cria um desconforto crescente que vai ficando quase insuportável. Borgli e Aster parecem ter encontrado uma linguagem comum que usa a estética limpa e sofisticada de um casamento de elite como pano de fundo para um desmoronamento moral. Genuinamente perturbador. Alana In e Mamoudou Ati como casal amigo dos protagonistas são as molas secretas do filme. As cenas dos quatro juntos funcionam como um espelho que amplifica tudo o que está errado no relacionamento central. A In em particular tem um momento no terceiro ato que rouba completamente a cena de uma forma que ninguém no cinema esperava. O elenco de apoio da A24 raramente decepciona e aqui não é exceção. A fotografia de Arseniy Khachaturian cria um mundo visual de Boston e Cambridge que parece simultaneamente real e ligeiramente deslocado da realidade. Exatamente como a psicologia dos personagens. As locações reais no bairro de Back Bay, na Tati Bakery onde os dois se conhecem e nos salões do Turner Hill Golf Club onde o casamento seria realizado criam uma autenticidade de lugar que âncora a narrativa em algo palpável mesmo quando a história deriva para território mais sombrio. O que Borgli está discutindo no fundo de tudo não é apenas sobre esse casal específico. É sobre a cultura americana de julgamento moral online, sobre a diferença entre o que uma pessoa fez e quem essa pessoa é, sobre até onde você conhece realmente alguém que ama. São questões que qualquer pessoa que já teve um relacionamento sério vai reconhecer imediatamente. E essa universalidade é o que eleva o drama acima de um simples thriller de relacionamento para algo com substância real. O mais fascinante de tudo é que o drama é apenas o começo.
Zendaya e Pattinson se encontrarão novamente na tela em julho em The Odyssey de Christopher Nolan e em dezembro em Duna Parte 3. 3 filmes juntos em um único ano. A última vez que uma dupla dominou o calendário cinematográfico desta forma foi DiCaprio e Pitt em Era Uma Vez em Hollywood. A diferença é que Zendaya e Pattinson estão apenas começando. E esse primeiro encontro deles é um cartão de visitas que promete muito do que ainda está por vir. O drama não é para todo o público. É desconfortável por design, ambíguo por escolha e recusa categoricamente entregar as respostas fáceis que a maioria dos filmes de relacionamento oferecem. Mas para quem está disposto a sentar com o desconforto e deixar o filme fazer suas perguntas sem apressar as respostas, é uma experiência cinematográfica que vai ficar na cabeça por muito tempo depois que as luzes do cinema acenderem. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure os cinemas autorizados ou plataformas oficiais de streaming quando disponível. Em abril de 2026, a A24 lançou o drama e colocou nas telas 2 dos atores mais fascinantes de sua geração dividindo a mesma história pela primeira vez, Zendaya e Robert Pattinson. Quando essa combinação foi anunciada, o mundo inteiro prestou atenção. E com razão. Com orçamento de 28 milhões e quase 50 milhões arrecadados mundialmente em 2 semanas, o filme provou que estrelas ainda importam e que a A24 continua sendo o estúdio mais corajoso de Hollywood. Mas o drama não é o filme que parece ser nos primeiros 25 minutos. E isso é exatamente o que torna ele tão fascinante e tão perturbador ao mesmo tempo. Christopher Borgli, o diretor norueguês genial por trás de O Homem dos Sonhos com Nicolas Cage, construiu uma armadilha cinematográfica perfeita. Você entra achando que vai assistir uma comédia romântica sofisticada sobre um casal apaixonado se preparando para o casamento. Então o tapete é puxado de debaixo dos seus pés e você percebe que estava assistindo algo completamente diferente desde o início. Robert Pattinson como Charlie é mais uma prova de que estamos vivendo o melhor momento da carreira de um ator que a geração Crepúsculo nunca levou suficientemente a sério. Desde Batman, desde O Farol, desde Tenet, Pattinson vem construindo um dos portfólios mais impressionantes do cinema contemporâneo. Aqui ele interpreta um homem meticuloso e aparentemente seguro que vê sua visão de mundo desabar completamente em questão de dias. A forma como ele transita entre o charme leve do início e a paranoia crescente do segundo ato é simplesmente magistral. Zendaya como Emma é o coração partido e o mistério central do filme ao mesmo tempo. Ela tem a tarefa impossível de fazer o espectador amá-la completamente antes de revelar algo que vai dividir a plateia ao meio. E ela consegue. A sequência em que Emma revela seu segredo para Charlie durante um jantar com amigos é uma das cenas mais desconfortáveis e inesquecíveis do cinema de 2026? Não pelo que é dito, mas pela forma como Zendaya carrega o peso do que está prestes a acontecer em cada microexpressão antes das palavras saírem. Ari Aster produzindo através do seu estúdio Square Peg explica muito sobre o tom do filme. O homem por trás de Midsommar e Hereditário sabe exatamente como criar tensão a partir de situações aparentemente normais. O drama não tem monstros nem violência gráfica, mas cria um desconforto crescente que vai ficando quase insuportável. Borgli e Aster parecem ter encontrado uma linguagem comum que usa a estética limpa e sofisticada de um casamento de elite como pano de fundo para um desmoronamento moral. Genuinamente perturbador. Alana In e Mamoudou Ati como casal amigo dos protagonistas são as molas secretas do filme. As cenas dos 4 juntos funcionam como um espelho que amplifica tudo o que está errado no relacionamento central. A In em particular tem um momento no terceiro ato que rouba completamente a cena de uma forma que ninguém no cinema esperava. O elenco de apoio da A24 raramente decepciona e aqui não é exceção. A fotografia de Arsenic Khachaturian cria um mundo visual de Boston e Cambridge que parece simultaneamente real e ligeiramente deslocado da realidade. Exatamente como a psicologia dos personagens. As locações reais no bairro de Back Bay, na Tati Bakery onde os dois se conhecem e nos salões do Turner Hill Golf Club onde o casamento seria realizado criam uma autenticidade de lugar que âncora a narrativa em algo palpável mesmo quando a história deriva para território mais sombrio. O que Borgli está discutindo no fundo de tudo não é apenas sobre esse casal específico. É sobre a cultura americana de julgamento moral online, sobre a diferença entre o que uma pessoa fez e quem essa pessoa é, sobre até onde você conhece realmente alguém que ama. São questões que qualquer pessoa que já teve um relacionamento sério vai reconhecer imediatamente.
E essa universalidade é o que eleva o drama acima de um simples thriller de relacionamento para algo com substância real. O mais fascinante de tudo é que o drama é apenas o começo. Zendaya e Pattinson se encontrarão novamente na tela em julho em The Odyssey de Christopher Nolan e em dezembro em Duna Parte 3. 3 filmes juntos em um único ano. A última vez que uma dupla dominou o calendário cinematográfico desta forma foi DiCaprio e Pitt em Era Uma Vez em Hollywood. A diferença é que Zendaya e Pattinson estão apenas começando. E esse primeiro encontro deles é um cartão de visitas que promete muito do que ainda está por vir. O drama não é para todo público. É desconfortável por design, ambíguo por escolha e recusa categoricamente entregar as respostas fáceis que a maioria dos filmes de relacionamento oferecem. Mas para quem está disposto a sentar com o desconforto e deixar o filme fazer suas perguntas sem apressar as respostas, é uma experiência cinematográfica que vai ficar na cabeça por muito tempo depois que as luzes do cinema acenderem. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure os cinemas autorizados ou plataformas oficiais de streaming quando disponível. Em abril de 2026, a A24 lançou o drama e colocou nas telas 2 dos atores mais fascinantes de sua geração dividindo a mesma história pela primeira vez, Zendaya e Robert Pattinson. Quando essa combinação foi anunciada, o mundo inteiro prestou atenção. E com razão. Com orçamento de 28 milhões e quase 50 milhões arrecadados mundialmente em 2 semanas, o filme provou que estrelas ainda importam e que a A24 continua sendo o estúdio mais corajoso de Hollywood. Mas o drama não é o filme que parece ser nos primeiros 25 minutos. E isso é exatamente o que torna ele tão fascinante e tão perturbador ao mesmo tempo. Christopher Borgli, o diretor norueguês genial por trás de O Homem dos Sonhos com Nicolas Cage, construiu uma armadilha cinematográfica perfeita. Você entra achando que vai assistir uma comédia romântica sofisticada sobre um casal apaixonado se preparando para o casamento. Então o tapete é puxado de debaixo dos seus pés e você percebe que estava assistindo algo completamente diferente desde o início. Robert Pattinson como Charlie é mais uma prova de que estamos vivendo o melhor momento da carreira de um ator que a geração Crepúsculo nunca levou suficientemente a sério. Desde Batman, desde O Farol, desde Tenet, Pattinson vem construindo um dos portfólios mais impressionantes do cinema contemporâneo. Aqui ele interpreta um homem meticuloso e aparentemente seguro que vê sua visão de mundo desabar completamente em questão de dias. A forma como ele transita entre o charme leve do início e a paranoia crescente do segundo ato é simplesmente magistral. Zendaya como Emma é o coração partido e o mistério central do filme ao mesmo tempo. Ela tem a tarefa impossível de fazer o espectador amá-la completamente antes de revelar algo que vai dividir a plateia ao meio. E ela consegue. A sequência em que Emma revela seu segredo para Charlie durante um jantar com amigos é uma das cenas mais desconfortáveis e inesquecíveis do cinema de 2026? Não pelo que é dito, mas pela forma como Zendaya carrega o peso do que está prestes a acontecer em cada microexpressão antes das palavras saírem. Ari Aster produzindo através do seu estúdio Square Peg explica muito sobre o tom do filme. O homem por trás de Midsommar e Hereditário sabe exatamente como criar tensão a partir de situações aparentemente normais. O drama não tem monstros nem violência gráfica, mas cria um desconforto crescente que vai ficando quase insuportável. Borgli e Aster parecem ter encontrado uma linguagem comum que usa a estética limpa e sofisticada de um casamento de elite como pano de fundo para um desmoronamento moral. Genuinamente perturbador. Alana In e Mamoudou Ati como casal amigo dos protagonistas são as molas secretas do filme. As cenas dos 4 juntos funcionam como um espelho que amplifica tudo o que está errado no relacionamento central. A In em particular tem um momento no terceiro ato que rouba completamente a cena de uma forma que ninguém no cinema esperava. O elenco de apoio da A24 raramente decepciona e aqui não é exceção. A fotografia de Arsenic Khachaturian cria um mundo visual de Boston e Cambridge que parece simultaneamente real e ligeiramente deslocado da realidade. Exatamente como a psicologia dos personagens. As locações reais no bairro de Back Bay, na Tati Bakery onde os dois se conhecem e nos salões do Turner Hill Golf Club onde o casamento seria realizado criam uma autenticidade de lugar que âncora a narrativa em algo palpável mesmo quando a história deriva para território mais sombrio. O que Borgli está discutindo no fundo de tudo não é apenas sobre esse casal específico. É sobre a cultura americana de julgamento moral online, sobre a diferença entre o que uma pessoa fez e quem essa pessoa é.
sobre até onde você conhece realmente alguém que ama. São questões que qualquer pessoa que já teve um relacionamento sério vai reconhecer imediatamente. E essa universalidade é o que eleva o drama acima de um simples thriller de relacionamento para algo com substância real. O mais fascinante de tudo é que o drama é apenas o começo. Zendaya e Pattinson se encontrarão novamente na tela em julho em The Odyssey de Christopher Nolan e em dezembro em Duna Parte 3. 3 filmes juntos em um único ano. A última vez que uma dupla dominou o calendário cinematográfico desta forma foi DiCaprio e Pitt em Era Uma Vez em Hollywood. A diferença é que Zendaya e Pattinson estão apenas começando. E esse primeiro encontro deles é um cartão de visitas que promete muito do que ainda está por vir. O drama não é para todo público. É desconfortável por design, ambíguo por escolha e recusa categoricamente entregar as respostas fáceis que a maioria dos filmes de relacionamento oferecem. Mas para quem está disposto a sentar com o desconforto e deixar o filme fazer suas perguntas sem apressar as respostas. É uma experiência cinematográfica que vai ficar na cabeça por muito tempo depois que as luzes do cinema acenderem. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure os cinemas autorizados ou plataformas oficiais de streaming quando disponível. Em abril de 2026, a A24 lançou o drama e colocou nas telas 2 dos atores mais fascinantes de sua geração dividindo a mesma história pela primeira vez, Zendaya e Robert Pattinson. Quando essa combinação foi anunciada, o mundo inteiro prestou atenção. E com razão. Com orçamento de 28 milhões e quase 50 milhões arrecadados mundialmente em 2 semanas, o filme provou que estrelas ainda importam e que a A24 continua sendo o estúdio mais corajoso de Hollywood. Mas o drama não é o filme que parece ser nos primeiros 25 minutos. E isso é exatamente o que torna ele tão fascinante e tão perturbador ao mesmo tempo. Christopher Borgli, o diretor norueguês genial por trás de O Homem dos Sonhos com Nicolas Cage, construiu uma armadilha cinematográfica perfeita. Você entra achando que vai assistir uma comédia romântica sofisticada sobre um casal apaixonado se preparando para o casamento. Então o tapete é puxado de debaixo dos seus pés e você percebe que estava assistindo algo completamente diferente desde o início. Robert Pattinson como Charlie é mais uma prova de que estamos vivendo o melhor momento da carreira de um ator que a geração Crepúsculo nunca levou suficientemente a sério. Desde Batman, desde O Farol, desde Tenet, Pattinson vem construindo um dos portfólios mais impressionantes do cinema contemporâneo. Aqui ele interpreta um homem meticuloso e aparentemente seguro que vê sua visão de mundo desabar completamente em questão de dias. A forma como ele transita entre o charme leve do início e a paranoia crescente do segundo ato é simplesmente magistral. Zendaya como Emma é o coração partido e o mistério central do filme ao mesmo tempo. Ela tem a tarefa impossível de fazer o espectador amá-la completamente antes de revelar algo que vai dividir a plateia ao meio. E ela consegue. A sequência em que Emma revela seu segredo para Charlie durante um jantar com amigos é uma das cenas mais desconfortáveis e inesquecíveis do cinema de 2026? Não pelo que é dito, mas pela forma como Zendaya carrega o peso do que está prestes a acontecer em cada microexpressão antes das palavras saírem. Ari Aster, produzindo através do seu estúdio Square Peg, explica muito sobre o tom do filme. O homem por trás de Midsommar e Hereditário sabe exatamente como criar tensão a partir de situações aparentemente normais. O drama não tem monstros nem violência gráfica, mas cria um desconforto crescente que vai ficando quase insuportável. Borgli e Aster parecem ter encontrado uma linguagem comum que usa a estética limpa e sofisticada de um casamento de elite como pano de fundo para um desmoronamento moral. Genuinamente perturbador. Alana In e Mamoudou Ati como casal amigo dos protagonistas são as molas secretas do filme. As cenas dos 4 juntos funcionam como um espelho que amplifica tudo o que está errado no relacionamento central. A In em particular tem um momento no terceiro ato que rouba completamente a cena de uma forma que ninguém no cinema esperava. O elenco de apoio da A24 raramente decepciona e aqui não é exceção. A fotografia de Arsenic Khachaturian cria um mundo visual de Boston e Cambridge que parece simultaneamente real e ligeiramente deslocado da realidade. Exatamente como a psicologia dos personagens. As locações reais no bairro de Back Bay, na Tati Bakery onde os dois se conhecem e nos salões do Turner Hill Golf Club onde o casamento seria realizado criam uma autenticidade de lugar que âncora a narrativa em algo palpável mesmo quando a história deriva para território mais sombrio. O que Borgli está discutindo no fundo de tudo não é apenas sobre esse casal específico.
É sobre a cultura americana de julgamento moral online, sobre a diferença entre o que uma pessoa fez e quem essa pessoa é, sobre até onde você conhece realmente alguém que ama. São questões que qualquer pessoa que já teve um relacionamento sério vai reconhecer imediatamente. E essa universalidade é o que eleva o drama acima de um simples thriller de relacionamento para algo com substância real. O mais fascinante de tudo é que o drama é apenas o começo. Zendaya e Pattinson se encontrarão novamente na tela em julho em The Odyssey de Christopher Nolan e em dezembro em Duna Parte 3. 3 filmes juntos em um único ano. A última vez que uma dupla dominou o calendário cinematográfico desta forma foi DiCaprio e Pitt em Era Uma Vez em Hollywood. A diferença é que Zendaya e Pattinson estão apenas começando. E esse primeiro encontro deles é um cartão de visitas que promete muito do que ainda está por vir. O drama não é para todo o público. É desconfortável por design, ambíguo por escolha e recusa categoricamente entregar as respostas fáceis que a maioria dos filmes de relacionamento oferecem. Mas para quem está disposto a sentar com o desconforto e deixar o filme fazer suas perguntas sem apressar as respostas, é uma experiência cinematográfica que vai ficar na cabeça por muito tempo depois que as luzes do cinema acenderem. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure os cinemas autorizados ou plataformas oficiais de streaming quando disponível. Em abril de 2026, a A24 lançou o drama e colocou nas telas 2 dos atores mais fascinantes de sua geração dividindo a mesma história pela primeira vez, Zendaya e Robert Pattinson. Quando essa combinação foi anunciada, o mundo inteiro prestou atenção. E com razão. Com orçamento de 28 milhões e quase 50 milhões arrecadados mundialmente em 2 semanas, o filme provou que estrelas ainda importam e que a A24 continua sendo o estúdio mais corajoso de Hollywood. Mas o drama não é o filme que parece ser nos primeiros 25 minutos. E isso é exatamente o que torna ele tão fascinante e tão perturbador ao mesmo tempo. Christopher Borgli, o diretor norueguês genial por trás de O Homem dos Sonhos com Nicolas Cage, construiu uma armadilha cinematográfica perfeita. Você entra achando que vai assistir uma comédia romântica sofisticada sobre um casal apaixonado se preparando para o casamento. Então o tapete é puxado de debaixo dos seus pés e você percebe que estava assistindo algo completamente diferente desde o início. Robert Pattinson como Charlie é mais uma prova de que estamos vivendo o melhor momento da carreira de um ator que a geração Crepúsculo nunca levou suficientemente a sério. Desde Batman, desde O Farol, desde Tenet, Pattinson vem construindo um dos portfólios mais impressionantes do cinema contemporâneo. Aqui ele interpreta um homem meticuloso e aparentemente seguro que vê sua visão de mundo desabar completamente em questão de dias. A forma como ele transita entre o charme leve do início e a paranoia crescente do segundo ato é simplesmente magistral. Zendaya como Emma é o coração partido e o mistério central do filme ao mesmo tempo. Ela tem a tarefa impossível de fazer o espectador amá-la completamente antes de revelar algo que vai dividir a plateia ao meio. E ela consegue. A sequência em que Emma revela seu segredo para Charlie durante um jantar com amigos é uma das cenas mais desconfortáveis e inesquecíveis do cinema de 2026? Não pelo que é dito, mas pela forma como Zendaya carrega o peso do que está prestes a acontecer em cada microexpressão antes das palavras saírem. Ari Aster produzindo através do seu estúdio Square Peg explica muito sobre o tom do filme. O homem por trás de Midsommar e Hereditário sabe exatamente como criar tensão a partir de situações aparentemente normais. O drama não tem monstros nem violência gráfica, mas cria um desconforto crescente que vai ficando quase insuportável. Borgli e Aster parecem ter encontrado uma linguagem comum que usa a estética limpa e sofisticada de um casamento de elite como pano de fundo para um desmoronamento moral. Genuinamente perturbador. Alana In e Mamoudou Ati como casal amigo dos protagonistas são as molas secretas do filme. As cenas dos 4 juntos funcionam como um espelho que amplifica tudo o que está errado no relacionamento central. A In em particular tem um momento no terceiro ato que rouba completamente a cena de uma forma que ninguém no cinema esperava. O elenco de apoio da A24 raramente decepciona e aqui não é exceção. A fotografia de Arsenic Khachaturian cria um mundo visual de Boston e Cambridge que parece simultaneamente real e ligeiramente deslocado da realidade. Exatamente como a psicologia dos personagens. As locações reais no bairro de Back Bay, na Tati Bakery onde os dois se conhecem e nos salões do Turner Hill Golf Club onde o casamento seria realizado criam uma autenticidade de lugar que âncora a narrativa em algo palpável mesmo quando a história deriva para território
mais sombrio. O que Borgli está discutindo no fundo de tudo não é apenas sobre esse casal específico. É sobre a cultura americana de julgamento moral online, sobre a diferença entre o que uma pessoa fez e quem essa pessoa é, sobre até onde você conhece realmente alguém que ama. São questões que qualquer pessoa que já teve um relacionamento sério vai reconhecer imediatamente. E essa universalidade é o que eleva o drama acima de um simples thriller de relacionamento para algo com substância real. O mais fascinante de tudo é que o drama é apenas o começo. Zendaya e Pattinson se encontrarão novamente na tela em julho em The Odyssey de Christopher Nolan e em dezembro em Duna Parte 3. 3 filmes juntos em um único ano. A última vez que uma dupla dominou o calendário cinematográfico desta forma foi DiCaprio e Pitt em Era Uma Vez em Hollywood. A diferença é que Zendaya e Pattinson estão apenas começando. E esse primeiro encontro deles é um cartão de visitas que promete muito do que ainda está por vir. O drama não é para todo o público. É desconfortável por design, ambíguo por escolha e recusa categoricamente entregar as respostas fáceis que a maioria dos filmes de relacionamento oferecem. Mas para quem está disposto a sentar com o desconforto e deixar o filme fazer suas perguntas sem apressar as respostas, é uma experiência cinematográfica que vai ficar na cabeça por muito tempo depois que as luzes do cinema acenderem. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure os cinemas autorizados ou plataformas oficiais de streaming quando disponível. Em abril de 2026, a A24 lançou o drama e colocou nas telas 2 dos atores mais fascinantes de sua geração dividindo a mesma história pela primeira vez, Zendaya e Robert Pattinson. Quando essa combinação foi anunciada, o mundo inteiro prestou atenção. E com razão. Com orçamento de 28 milhões e quase 50 milhões arrecadados mundialmente em 2 semanas, o filme provou que estrelas ainda importam e que a A24 continua sendo o estúdio mais corajoso de Hollywood. Mas o drama não é o filme que parece ser nos primeiros 25 minutos. E isso é exatamente o que torna ele tão fascinante e tão perturbador ao mesmo tempo. Christopher Borgli, o diretor norueguês genial por trás de O Homem dos Sonhos com Nicolas Cage, construiu uma armadilha cinematográfica perfeita. Você entra achando que vai assistir uma comédia romântica sofisticada sobre um casal apaixonado se preparando para o casamento. Então o tapete é puxado de debaixo dos seus pés e você percebe que estava assistindo algo completamente diferente desde o início. Robert Pattinson como Charlie é mais uma prova de que estamos vivendo o melhor momento da carreira de um ator que a geração Crepúsculo nunca levou suficientemente a sério. Desde Batman, desde O Farol, desde Tenet, Pattinson vem construindo um dos portfólios mais impressionantes do cinema contemporâneo. Aqui ele interpreta um homem meticuloso e aparentemente seguro que vê sua visão de mundo desabar completamente em questão de dias. A forma como ele transita entre o charme leve do início e a paranoia crescente do segundo ato é simplesmente magistral. Zendaya como Emma é o coração partido e o mistério central do filme ao mesmo tempo. Ela tem a tarefa impossível de fazer o espectador amá-la completamente antes de revelar algo que vai dividir a plateia ao meio. E ela consegue. A sequência em que Emma revela seu segredo para Charlie durante um jantar com amigos é uma das cenas mais desconfortáveis e inesquecíveis do cinema de 2026? Não pelo que é dito, mas pela forma como Zendaya carrega o peso do que está prestes a acontecer em cada microexpressão antes das palavras saírem. Ari Aster produzindo através do seu estúdio Square Peg explica muito sobre o tom do filme. O homem por trás de Midsommar e Hereditário sabe exatamente como criar tensão a partir de situações aparentemente normais. O drama não tem monstros nem violência gráfica, mas cria um desconforto crescente que vai ficando quase insuportável. Borgli e Aster parecem ter encontrado uma linguagem comum que usa a estética limpa e sofisticada de um casamento de elite como pano de fundo para um desmoronamento moral. Genuinamente perturbador. Alana In e Mamoudou Ati como casal amigo dos protagonistas são as molas secretas do filme. As cenas dos 4 juntos funcionam como um espelho que amplifica tudo o que está errado no relacionamento central. A In em particular tem um momento no terceiro ato que rouba completamente a cena de uma forma que ninguém no cinema esperava. O elenco de apoio da A24 raramente decepciona e aqui não é exceção. A fotografia de Arsenic Khachaturian cria um mundo visual de Boston e Cambridge que parece simultaneamente real e ligeiramente deslocado da realidade. Exatamente como a psicologia dos personagens. As locações reais no bairro de Back Bay, na Tati Bakery onde os dois se conhecem e nos salões do Turner.
Rio Golf Club, onde o casamento seria realizado, cria uma autenticidade de lugar que âncora a narrativa em algo palpável mesmo quando a história deriva para território mais sombrio. O que Borgli está discutindo no fundo de tudo não é apenas sobre esse casal específico. É sobre a cultura americana de julgamento moral online, sobre a diferença entre o que uma pessoa fez e quem essa pessoa é, sobre até onde você conhece realmente alguém que ama. São questões que qualquer pessoa que já teve um relacionamento sério vai reconhecer imediatamente. E essa universalidade é o que eleva o drama acima de um simples thriller de relacionamento para algo com substância real. O mais fascinante de tudo é que o drama é apenas o começo. Zendaya e Pattinson se encontrarão novamente na tela em julho em The Odyssey de Christopher Nolan e em dezembro em Duna Parte 3. 3 filmes juntos em um único ano. A última vez que uma dupla dominou o calendário cinematográfico desta forma foi DiCaprio e Pitt em Era Uma Vez em Hollywood. A diferença é que Zendaya e Pattinson estão apenas começando. E esse primeiro encontro deles é um cartão de visitas que promete muito do que ainda está por vir. O drama não é para todo o público. É desconfortável por design, ambíguo por escolha e recusa categoricamente entregar as respostas fáceis que a maioria dos filmes de relacionamento oferecem. Mas para quem está disposto a sentar com o desconforto e deixar o filme fazer suas perguntas sem apressar as respostas. É uma experiência cinematográfica que vai ficar na cabeça por muito tempo depois que as luzes do cinema acenderem. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure os cinemas autorizados ou plataformas oficiais de streaming quando disponível. Em abril de 2026, a A24 lançou o drama e colocou nas telas 2 dos atores mais fascinantes de sua geração dividindo a mesma história pela primeira vez, Zendaya e Robert Pattinson. Quando essa combinação foi anunciada, o mundo inteiro prestou atenção. E com razão. Com orçamento de 28 milhões e quase 50 milhões arrecadados mundialmente em 2 semanas, o filme provou que estrelas ainda importam e que a A24 continua sendo o estúdio mais corajoso de Hollywood. Mas o drama não é o filme que parece ser nos primeiros 25 minutos. E isso é exatamente o que torna ele tão fascinante e tão perturbador ao mesmo tempo. Christopher Borgli, o diretor norueguês genial por trás de O Homem dos Sonhos com Nicolas Cage, construiu uma armadilha cinematográfica perfeita. Você entra achando que vai assistir uma comédia romântica sofisticada sobre um casal apaixonado se preparando para o casamento. Então o tapete é puxado de debaixo dos seus pés e você percebe que estava assistindo algo completamente diferente desde o início. Robert Pattinson como Charlie é mais uma prova de que estamos vivendo o melhor momento da carreira de um ator que a geração Crepúsculo nunca levou suficientemente a sério. Desde Batman, desde O Farol, desde Tenet, Pattinson vem construindo um dos portfólios mais impressionantes do cinema contemporâneo. Aqui ele interpreta um homem meticuloso e aparentemente seguro que vê sua visão de mundo desabar completamente em questão de dias. A forma como ele transita entre o charme leve do início e a paranoia crescente do segundo ato é simplesmente magistral. Zendaya como Emma é o coração partido e o mistério central do filme ao mesmo tempo. Ela tem a tarefa impossível de fazer o espectador amá-la completamente antes de revelar algo que vai dividir a plateia ao meio. E ela consegue. A sequência em que Emma revela seu segredo para Charlie durante um jantar com amigos é uma das cenas mais desconfortáveis e inesquecíveis do cinema de 2026? Não pelo que é dito, mas pela forma como Zendaya carrega o peso do que está prestes a acontecer em cada microexpressão antes das palavras saírem. Ari Aster, produzindo através do seu estúdio Square Peg, explica muito sobre o tom do filme. O homem por trás de Midsommar e Hereditário sabe exatamente como criar tensão a partir de situações aparentemente normais. O drama não tem monstros nem violência gráfica, mas cria um desconforto crescente que vai ficando quase insuportável. Borgli e Aster parecem ter encontrado uma linguagem comum que usa a estética limpa e sofisticada de um casamento de elite como pano de fundo para um desmoronamento moral genuinamente perturbador. Alana Haim e Mamoudou Ati como casal amigo dos protagonistas são as molas secretas do filme. As cenas dos 4 juntos funcionam como um espelho que amplifica tudo o que está errado no relacionamento central. Haim em particular tem um momento no terceiro ato que rouba completamente a cena de uma forma que ninguém no cinema esperava. O elenco de apoio da A24 raramente decepciona e aqui não é exceção. A fotografia de Arsenic Khachaturian cria um mundo visual de Boston e Cambridge que parece simultaneamente real e ligeiramente deslocado da realidade. Exatamente como a psicologia dos personagens.
As locações reais no bairro de Back Bay, na Tati Bakery onde os dois se conhecem e nos salões do Turner Hill Golf Club onde o casamento seria realizado criam uma autenticidade de lugar que âncora a narrativa em algo palpável mesmo quando a história deriva para território mais sombrio. O que Borgli está discutindo no fundo de tudo não é apenas sobre esse casal específico. É sobre a cultura americana de julgamento moral online, sobre a diferença entre o que uma pessoa fez e quem essa pessoa é, sobre até onde você conhece realmente alguém que ama. São questões que qualquer pessoa que já teve um relacionamento sério vai reconhecer imediatamente. E essa universalidade é o que eleva o drama acima de um simples thriller de relacionamento para algo com substância real. O mais fascinante de tudo é que o drama é apenas o começo. Zendaya e Pattinson se encontrarão novamente na tela em julho em The Odyssey de Christopher Nolan e em dezembro em Duna Parte 3. 3 filmes juntos em um único ano. A última vez que uma dupla dominou o calendário cinematográfico desta forma foi DiCaprio e Pitt em Era Uma Vez em Hollywood. A diferença é que Zendaya e Pattinson estão apenas começando. E esse primeiro encontro deles é um cartão de visitas que promete muito do que ainda está por vir. O drama não é para todo o público. É desconfortável por design, ambíguo por escolha e recusa categoricamente entregar as respostas fáceis que a maioria dos filmes de relacionamento oferecem. Mas para quem está disposto a sentar com o desconforto e deixar o filme fazer suas perguntas sem apressar as respostas. É uma experiência cinematográfica que vai ficar na cabeça por muito tempo depois que as luzes do cinema acenderem. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure os cinemas autorizados ou plataformas oficiais de streaming quando disponível. Em abril de 2026, a A24 lançou o drama e colocou nas telas 2 dos atores mais fascinantes de sua geração dividindo a mesma história pela primeira vez, Zendaya e Robert Pattinson. Quando essa combinação foi anunciada, o mundo inteiro prestou atenção. E com razão. Com orçamento de 28 milhões e quase 50 milhões arrecadados mundialmente em 2 semanas, o filme provou que estrelas ainda importam e que a A24 continua sendo o estúdio mais corajoso de Hollywood. Mas o drama não é o filme que parece ser nos primeiros 25 minutos. E isso é exatamente o que torna ele tão fascinante e tão perturbador ao mesmo tempo. Christopher Borgli, o diretor norueguês genial por trás de O Homem dos Sonhos com Nicolas Cage, construiu uma armadilha cinematográfica perfeita. Você entra achando que vai assistir uma comédia romântica sofisticada sobre um casal apaixonado se preparando para o casamento. Então o tapete é puxado de debaixo dos seus pés e você percebe que estava assistindo algo completamente diferente desde o início. Robert Pattinson como Charlie é mais uma prova de que estamos vivendo o melhor momento da carreira de um ator que a geração Crepúsculo nunca levou suficientemente a sério. Desde Batman, desde O Farol, desde Tenet, Pattinson vem construindo um dos portfólios mais impressionantes do cinema contemporâneo. Aqui ele interpreta um homem meticuloso e aparentemente seguro que vê sua visão de mundo desabar completamente em questão de dias. A forma como ele transita entre o charme leve do início e a paranoia crescente do segundo ato é simplesmente magistral. Zendaya como Emma é o coração partido e o mistério central do filme ao mesmo tempo. Ela tem a tarefa impossível de fazer o espectador amá-la completamente antes de revelar algo que vai dividir a plateia ao meio. E ela consegue. A sequência em que Emma revela seu segredo para Charlie durante um jantar com amigos é uma das cenas mais desconfortáveis e inesquecíveis do cinema de 2026? Não pelo que é dito, mas pela forma como Zendaya carrega o peso do que está prestes a acontecer em cada microexpressão antes das palavras saírem. Ari Aster produzindo através do seu estúdio Square Peg explica muito sobre o tom do filme. O homem por trás de Midsommar e Hereditário sabe exatamente como criar tensão a partir de situações aparentemente normais. O drama não tem monstros nem violência gráfica, mas cria um desconforto crescente que vai ficando quase insuportável. Borgli e Aster parecem ter encontrado uma linguagem comum que usa a estética limpa e sofisticada de um casamento de elite como pano de fundo para um desmoronamento moral. Genuinamente perturbador. Alana In e Mamoudou Ati como casal amigo dos protagonistas são as molas secretas do filme. As cenas dos 4 juntos funcionam como um espelho que amplifica tudo o que está errado no relacionamento central. A In em particular tem um momento no terceiro ato que rouba completamente a cena de uma forma que ninguém no cinema esperava. O elenco de apoio da A24 raramente decepciona e aqui não é exceção.
A fotografia de Arseniy Khachaturian cria um mundo visual de Boston e Cambridge que parece simultaneamente real e ligeiramente deslocado da realidade, exatamente como a psicologia dos personagens. As locações reais no bairro de Back Bay, na Tati Bakery onde os dois se conhecem e nos salões do Turner Hill Golf Club onde o casamento seria realizado criam uma autenticidade de lugar que âncora a narrativa em algo palpável mesmo quando a história deriva para território mais sombrio. O que Borgli está discutindo no fundo de tudo não é apenas sobre esse casal específico. É sobre a cultura americana de julgamento moral online, sobre a diferença entre o que uma pessoa fez e quem essa pessoa é, sobre até onde você conhece realmente alguém que ama. São questões que qualquer pessoa que já teve um relacionamento sério vai reconhecer imediatamente. E essa universalidade é o que eleva o drama acima de um simples thriller de relacionamento para algo com substância real. O mais fascinante de tudo é que o drama é apenas o começo. Zendaya e Pattinson se encontrarão novamente na tela em julho em The Odyssey de Christopher Nolan e em dezembro em Duna Parte 3. 3 filmes juntos em um único ano. A última vez que uma dupla dominou o calendário cinematográfico desta forma foi DiCaprio e Pitt em Era Uma Vez em Hollywood. A diferença é que Zendaya e Pattinson estão apenas começando. E esse primeiro encontro deles é um cartão de visitas que promete muito do que ainda está por vir. O drama não é para todo o público. É desconfortável por design, ambíguo por escolha e recusa categoricamente entregar as respostas fáceis que a maioria dos filmes de relacionamento oferecem. Mas para quem está disposto a sentar com o desconforto e deixar o filme fazer suas perguntas sem apressar as respostas. É uma experiência cinematográfica que vai ficar na cabeça por muito tempo depois que as luzes do cinema acenderem. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure os cinemas autorizados ou plataformas oficiais de streaming quando disponível. Em abril de 2026, a A24 lançou o drama e colocou nas telas 2 dos atores mais fascinantes de sua geração dividindo a mesma história pela primeira vez, Zendaya e Robert Pattinson. Quando essa combinação foi anunciada, o mundo inteiro prestou atenção. E com razão. Com orçamento de 28 milhões e quase 50 milhões arrecadados mundialmente em 2 semanas, o filme provou que estrelas ainda importam e que a A24 continua sendo o estúdio mais corajoso de Hollywood. Mas o drama não é o filme que parece ser nos primeiros 25 minutos. E isso é exatamente o que torna ele tão fascinante e tão perturbador ao mesmo tempo. Christopher Borgli, o diretor norueguês genial por trás de O Homem dos Sonhos com Nicolas Cage, construiu uma armadilha cinematográfica perfeita. Você entra achando que vai assistir uma comédia romântica sofisticada sobre um casal apaixonado se preparando para o casamento. Então o tapete é puxado de debaixo dos seus pés e você percebe que estava assistindo algo completamente diferente desde o início. Robert Pattinson como Charlie é mais uma prova de que estamos vivendo o melhor momento da carreira de um ator que a geração Crepúsculo nunca levou suficientemente a sério. Desde Batman, desde O Farol, desde Tenet, Pattinson vem construindo um dos portfólios mais impressionantes do cinema contemporâneo. Aqui ele interpreta um homem meticuloso e aparentemente seguro que vê sua visão de mundo desabar completamente em questão de dias. A forma como ele transita entre o charme leve do início e a paranoia crescente do segundo ato é simplesmente magistral. Zendaya como Emma é o coração partido e o mistério central do filme ao mesmo tempo. Ela tem a tarefa impossível de fazer o espectador amá-la completamente antes de revelar algo que vai dividir a plateia ao meio. E ela consegue. A sequência em que Emma revela seu segredo para Charlie durante um jantar com amigos é uma das cenas mais desconfortáveis e inesquecíveis do cinema de 2026? Não pelo que é dito, mas pela forma como Zendaya carrega o peso do que está prestes a acontecer em cada microexpressão antes das palavras saírem. Ari Aster produzindo através do seu estúdio Square Peg explica muito sobre o tom do filme. O homem por trás de Midsommar e Hereditário sabe exatamente como criar tensão a partir de situações aparentemente normais. O drama não tem monstros nem violência gráfica, mas cria um desconforto crescente que vai ficando quase insuportável. Borgli e Aster parecem ter encontrado uma linguagem comum que usa a estética limpa e sofisticada de um casamento de elite como pano de fundo para um desmoronamento moral. Genuinamente perturbador. Alana In e Mamoudou Ati como casal amigo dos protagonistas são as molas secretas do filme. As cenas dos 4 juntos funcionam como um espelho que amplifica tudo o que está errado no relacionamento central.
Aí em particular tem um momento no terceiro ato que rouba completamente a cena de uma forma que ninguém no cinema esperava. O elenco de apoio da A24 raramente decepciona e aqui não é exceção. A fotografia de Arseniy Khachaturian cria um mundo visual de Boston e Cambridge que parece simultaneamente real e ligeiramente deslocado da realidade. Exatamente como a psicologia dos personagens. As locações reais no bairro de Back Bay, na Tati Bakery onde os dois se conhecem e nos salões do Turner Hill Golf Club onde o casamento seria realizado criam uma autenticidade de lugar que âncora a narrativa em algo palpável mesmo quando a história deriva para território mais sombrio. O que Borgli está discutindo no fundo de tudo não é apenas sobre esse casal específico. É sobre a cultura americana de julgamento moral online, sobre a diferença entre o que uma pessoa fez e quem essa pessoa é, sobre até onde você conhece realmente alguém que ama. São questões que qualquer pessoa que já teve um relacionamento sério vai reconhecer imediatamente. E essa universalidade é o que eleva o drama acima de um simples thriller de relacionamento para algo com substância real. O mais fascinante de tudo é que o drama é apenas o começo. Zendaya e Pattinson se encontrarão novamente na tela em julho em The Odyssey de Christopher Nolan e em dezembro em Duna Parte 3. 3 filmes juntos em um único ano. A última vez que uma dupla dominou o calendário cinematográfico desta forma foi DiCaprio e Pitt em Era Uma Vez em Hollywood. A diferença é que Zendaya e Pattinson estão apenas começando. E esse primeiro encontro deles é um cartão de visitas que promete muito do que ainda está por vir. O drama não é para todo público. É desconfortável por design, ambíguo por escolha e recusa categoricamente entregar as respostas fáceis que a maioria dos filmes de relacionamento oferecem. Mas para quem está disposto a sentar com o desconforto e deixar o filme fazer suas perguntas sem apressar as respostas. É uma experiência cinematográfica que vai ficar na cabeça por muito tempo depois que as luzes do cinema acenderem. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure os cinemas autorizados ou plataformas oficiais de streaming quando disponível. Em abril de 2026, a A24 lançou o drama e colocou nas telas 2 dos atores mais fascinantes de sua geração dividindo a mesma história pela primeira vez, Zendaya e Robert Pattinson. Quando essa combinação foi anunciada, o mundo inteiro prestou atenção. E com razão. Com orçamento de 28 milhões e quase 50 milhões arrecadados mundialmente em 2 semanas, o filme provou que estrelas ainda importam e que a A24 continua sendo o estúdio mais corajoso de Hollywood. Mas o drama não é o filme que parece ser nos primeiros 25 minutos. E isso é exatamente o que torna ele tão fascinante e tão perturbador ao mesmo tempo. Christopher Borgli, o diretor norueguês genial por trás de O Homem dos Sonhos com Nicolas Cage, construiu uma armadilha cinematográfica perfeita. Você entra achando que vai assistir uma comédia romântica sofisticada sobre um casal apaixonado se preparando para o casamento. Então o tapete é puxado de debaixo dos seus pés e você percebe que estava assistindo algo completamente diferente desde o início. Robert Pattinson como Charlie é mais uma prova de que estamos vivendo o melhor momento da carreira de um ator que a geração Crepúsculo nunca levou suficientemente a sério. Desde Batman, desde O Farol, desde Tenet, Pattinson vem construindo um dos portfólios mais impressionantes do cinema contemporâneo. Aqui ele interpreta um homem meticuloso e aparentemente seguro que vê sua visão de mundo desabar completamente em questão de dias. A forma como ele transita entre o charme leve do início e a paranoia crescente do segundo ato é simplesmente magistral. Zendaya como Emma é o coração partido e o mistério central do filme ao mesmo tempo. Ela tem a tarefa impossível de fazer o espectador amá-la completamente antes de revelar algo que vai dividir a plateia ao meio. E ela consegue. A sequência em que Emma revela seu segredo para Charlie durante um jantar com amigos é uma das cenas mais desconfortáveis e inesquecíveis do cinema de 2026? Não pelo que é dito, mas pela forma como Zendaya carrega o peso do que está prestes a acontecer em cada microexpressão antes das palavras saírem. Ari Aster produzindo através do seu estúdio Square Peg explica muito sobre o tom do filme. O homem por trás de Midsommar e Hereditário sabe exatamente como criar tensão a partir de situações aparentemente normais. O drama não tem monstros nem violência gráfica, mas cria um desconforto crescente que vai ficando quase insuportável. Borgli e Aster parecem ter encontrado uma linguagem comum que usa a estética limpa e sofisticada de um casamento de elite como pano de fundo para um desmoronamento moral. Genuinamente perturbador. Alana Haim e Mamoudou Athie como casal amigo dos protagonistas são as molas secretas do filme.
As cenas dos quatro juntos funcionam como um espelho que amplifica tudo o que está errado no relacionamento central. Aí, em particular, tem um momento no terceiro ato que rouba completamente a cena de uma forma que ninguém no cinema esperava. O elenco de apoio da A24 raramente decepciona e aqui não é exceção. A fotografia de Arseniy Khachaturian cria um mundo visual de Boston e Cambridge que parece simultaneamente real e ligeiramente deslocado da realidade. Exatamente como a psicologia dos personagens. As locações reais no bairro de Back Bay, na Tati Bakery onde os dois se conhecem e nos salões do Turner Hill Golf Club onde o casamento seria realizado criam uma autenticidade de lugar que âncora a narrativa em algo palpável mesmo quando a história deriva para território mais sombrio. O que Borgli está discutindo no fundo de tudo não é apenas sobre esse casal específico. É sobre a cultura americana de julgamento moral online, sobre a diferença entre o que uma pessoa fez e quem essa pessoa é, sobre até onde você conhece realmente alguém que ama. São questões que qualquer pessoa que já teve um relacionamento sério vai reconhecer imediatamente. E essa universalidade é o que eleva o drama acima de um simples thriller de relacionamento para algo com substância real. O mais fascinante de tudo é que o drama é apenas o começo. Zendaya e Pattinson se encontrarão novamente na tela em julho em The Odyssey de Christopher Nolan e em dezembro em Duna Parte 3. 3 filmes juntos em um único ano. A última vez que uma dupla dominou o calendário cinematográfico desta forma foi DiCaprio e Pitt em Era Uma Vez em Hollywood. A diferença é que Zendaya e Pattinson estão apenas começando. E esse primeiro encontro deles é um cartão de visitas que promete muito do que ainda está por vir. O drama não é para todo público. É desconfortável por design, ambíguo por escolha e recusa categoricamente entregar as respostas fáceis que a maioria dos filmes de relacionamento oferecem. Mas para quem está disposto a sentar com o desconforto e deixar o filme fazer suas perguntas sem apressar as respostas. É uma experiência cinematográfica que vai ficar na cabeça por muito tempo depois que as luzes do cinema acenderem.